Olá, boa noite, muito obrigado por você ligado na TV Adonai, a TV do Bem, afiliada Record TV Belém. Obrigado você pela audiência. A sua audiência é um motivo de prestígio para todos nós aqui da TV Adonai. Fique agora, Cidade Alerta, a gente vai ver. Ótima noite para você e sua família aí na quarentena. Muita alegria, paz, amor, respeito um pelo outro, né? Tolerância. É isso aí, eu falei essa semana inteira que a gente tem que ter a nossa vida hoje tem que ser água, sabão e amor, né? E digo mais agora, tolerância, né? Tolerância também. E claro, a generosidade, daqui a pouco a gente tem uma ação solidária também, que a gente mostra aqui, que são os pedidos de socorro das pessoas que estão passando por necessidade, das pessoas que às vezes acordam de manhã cedo e não sabe se vai ter um prato de comida para matar a fome. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Generosidade também, junto com água e sabão, né? Para a gente combater o coronavírus. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre a polêmica da senhora de 84 anos que morreu de coronavírus, de acordo com a informação da Secretaria de Saúde, de Redenção, da informação do prefeito de Redenção. Vamos agora falar dessa polêmica também, que as pessoas estão questionando muito sobre esse decreto do prefeito da lei seca, ou seja, a proibição da venda de bebidas alcoólicas e também, né, da venda e do consumo. Tá, vamos lá. Primeiramente, eu não entendi por que foi criado esse decreto, até agora. Não consegui entender. Por quê? Porque do mesmo jeito que vai fiscalizar para não venderem bebidas alcoólicas, para não consumirem bebidas alcoólicas, a mobilização que o prefeito irá fazer para com os agentes de trânsito, com a polícia militar, para fiscalizar, poderia fiscalizar também o trânsito, fazer uma campanha educativa. Aliás, muita gente não está saindo de casa. De noitinha, eu estou vendo a cidade praticamente vazia. Mas para evitar as aglomerações, não seria melhor uma fiscalização? Já tem um decreto? É para sair de máscara. O comércio não pode deixar ninguém entrar com a máscara e nem também atender sem o uso do álcool gel na entrada e saída do comércio. Tem alguns empresários que entenderam, colocaram até a pia na entrada dos seus comércios. Não é isso? Não tem um decreto? Eu não entendi essa da bebida alcoólica, até porque a bebida alcoólica, no ranking, né, da causa de acidentes, ela está lá embaixo no ranking. Não é que eu quero que... Até um amigo meu brincou comigo, um empresário, e ele falando, ei, CLD, agora eu quero ver você comentar, que é um empresário, amigo meu, e a gente terminou, ele foi no Japão, inclusive antes de falar o ranking aqui, ele foi no Japão, esse empresário, e fez uma negociação lá e tal. Aí, quando os empresários japoneses vieram para cá, né, para o Brasil, eles estavam andando na rua e, de repente, esse empresário brasileiro falou para o japonês, perguntou, por que essa lombada? Aí o empresário brasileiro falou para o empresário japonês, não, isso aqui é para as pessoas diminuírem a velocidade. Aí o japonês falou assim, e aqui não tem placa de sinalização, não? Está entendendo o que eu quero dizer? Então, a imprudência, a maioria dos fatores que acontece o acidente, é a imprudência que está em primeiro lugar. A alta velocidade, o celular aumenta em 400%, estou falando de estudo, o DPVAT, da Polícia Rodoviária Federal. O celular aumenta em 400% o número de acidentes, o risco de acidentes. Então, teria que também proibir o celular. É ou não é? Não é porque eu estou defendendo bebida, não. Nada a ver. Eu não confundo as coisas, eu não misturo as coisas. Eu só quero dizer o seguinte, que o número de acidentes, né, o número de acidentes, se você for ver o número de acidentes, se você for analisar, realmente a bebida alcoólica está em último lugar. Né? Aí, o que eu quero dizer, assim como nós mostramos aqui a imagem lá da Caixa Econômica e nós sugerimos que deveria colocar umas tendas para as pessoas ficarem embaixo,
para as pessoas, proteger as pessoas do sol, o distanciamento adequado, ou seja, não é, as cadeiras com espaçamento certo. O prefeito acatou, juntamente com o sindicato, é isso aí, ó, juntamente com o sindicato, o prefeito acatou. Agora vão colocar, junto com o sindicato, com a Defesa Civil, fiscalizando, igual nós falamos. Então, assim como vocês vão fazer isso que nós sugerimos aqui, por que não fiscalizar? Porque aconteceu um acidente, uma criança morreu. Sim, acontecem acidentes todos os dias, isso não vai parar. O que precisa é de campanhas publicitárias. Ao invés de lançar essa lei seca, não é? É realmente fiscalizar, organizar e fiscalizar. Ou seja, não vamos fiscalizar as pessoas na rua. Proibido isso e isso e aquilo. Desde o início eu falei aqui que devia ter feito, era isso. E não fizeram. Desde o início, não fizeram. Então deviam ter feito, era isso. E não fizeram nessa questão, né, do combate ao coronavírus. A fiscalização, agora o decreto da bebida alcoólica, até agora, eu não entendi. Então, realmente é um negócio assim, que a gente não sabe por que aconteceu, né? A gente não sabe o que aconteceu. Então, seria muito importante, né, dizer o seguinte, que esse decreto prejudica os comerciantes, o varejista, o dono do depósito de bebida, o dono do Disque Bebida, já não estava vendendo no delivery, já não estava proibido, pelo menos fazer isso, ó, ninguém compra a bebida, ninguém bebe aqui, né, no bar, nas cadeiras, ninguém bebe. Vai beber se você comprar através do Disque Bebidas. Você vai ter que ligar e as pessoas vão ter que entregar. Então você vai lá comprar, não pode beber na rua. Não era? Você não pode beber na rua. Um decreto do prefeito proíbe as pessoas beberem na rua. Ninguém pode beber na rua. Se for pego com bebida dentro do carro, latas de bebida dentro do carro, é multado, paga uma multa. O carro é apreendido, e por aí vai. Tem uma série de medidas que podem ser tomadas. Não é? Agora, tomar essa decisão para prejudicar os empresários, porque o trabalhador, que não é um grande empresário, que está lutando para vencer na vida, ele tem ali os seus compromissos. Ele compra a bebida para revender, ele tem que pagar de quem ele comprou, ele tem que pagar a energia, porque tem que gerar a energia para os freezers, para as câmeras frias e tudo mais. Tudo tem despesa. Às vezes tem que pagar o aluguel do ponto. É tudo isso que a gente tem que entender. É pensar num todo. Agora, os comerciantes não podem pagar por meia dúzia de pessoas que são imprudentes, não respeitam placas, andam em alta velocidade, e o estudo aponta que 80% das pessoas mexem no celular quando estão dirigindo. É isso, fazer campanhas, não é? Campanhas educativas do trânsito, colocar os agentes de trânsito dentro da cidade, mas de maneira educativa, porque não dá para estar multando, não dá para estar recolhendo o carro de ninguém num momento tenso como esse, não, um momento difícil como esse, não. Sinceramente, é isso. Ó, gente, me parece que chegou a nota aqui, já. Eu vou trazer uma nota para vocês. Henrique Castro, por gentileza, ó, a gente é o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar sobre a polêmica do caso da senhora que faleceu com 84 anos. A família fez o seguinte, a família, assim que o prefeito lançou o vídeo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O prefeito lançou esse vídeo. Assim que ele lançou esse vídeo, ele foi e a família diz que não, que essa senhora não morreu de coronavírus. Essa senhora não morreu de coronavírus. E aí é o seguinte, aí os familiares estão discordando, dizendo que não. Tem os áudios da neta e do filho. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Tem também
os dois exames, tanto do hospital particular quanto do hospital Iraci, que é o hospital público, tá bom? Então, daqui a pouco, a gente vai trazer essa matéria, tá bom? Então, já, porque eu vou ter que abrir aqui, acabou de chegar, isso é uma imagem do Henrique Castro, o pessoal preparando para o sepultamento da senhora. Ó, eu vou trazer toda essa polêmica, eu só vou abrir aqui para a central de produção ali abrir, porque eles acabaram de mandar a nota do hospital, que eu falei hoje no Balanço Geral, a nota do hospital, ok? Vamos trazer uma matéria agora que o Instituto Butantan e a Faculdade Harvard, eles estão bastante avançados na descoberta de uma vacina contra o coronavírus. É o que você acompanha agora na tela do seu Cidade Alerta. Uma corrida pela vida e contra o tempo. No mundo inteiro, equipes de cientistas se empenham dia e noite no mesmo desafio. Cumprindo protocolos rigorosos, achar uma vacina, um antídoto contra o vírus que já matou mais de 250 mil pessoas no mundo. Uma queda de braços entre a precisão, a eficiência e a urgência. No Brasil, um dos institutos mais respeitados do país, o Butantan, em parceria com a Universidade de Harvard, também entrou nessa corrida, aproveitando a expertise já usada em outras vacinas, como a SARS, com técnicas inovadoras de biotecnologia. Uma experiência que está sendo muito importante são os outros coronavírus, que já teve surtos anteriores. A estratégia é recorrer ao mesmo mecanismo usado por certas bactérias para despistar o sistema de defesa do organismo. Elas liberam pequenas esferas, feitas com material da própria membrana, para enganar o sistema imunológico, uma espécie de isca. As chamadas vesículas têm grande capacidade de ativar e atrair células e moléculas de defesa. Os cientistas aproveitam essa característica para acoplar a elas, as vesículas, proteínas que ficam na superfície do novo coronavírus, como explica a pesquisadora com mais de 30 anos de experiência. A grande novidade do que nós estamos propondo é que, em vez de misturar a OMV com as proteínas, por exemplo, do vírus, a gente está propondo associar, fazer um acoplamento dessas proteínas na superfície. Desde o início da pandemia, mais de 100 testes e estudos foram anunciados por universidades e cientistas renomados mundo afora. Desse total, mais de 20 estão em estágios avançados de pesquisa e pelo menos 5 já são testados em humanos, o que é uma etapa muito importante. Tudo isso significa um avanço na descoberta da vacina contra o novo coronavírus, mas pelos caminhos da ciência não representa sucesso garantido a curto prazo. A gente vai ter uma resposta se vale a pena continuar investindo nessa estratégia de 1 a 2 anos. Pois bem, né? Muita gente fazendo os estudos, e isso é muito importante, avançando, né? É importante sim, é importante. Olha, a vitamina que eu estou tomando, todos os dias eu estou fazendo exercício em casa, todo dia está legal, os exercícios estão fazendo bem, e eu fiquei forte, estou me sentindo muito bem mesmo, é a Ativil. Ativil você encontra na drogaria Santa Bárbara. O Ativil, como eu digo, é 1000. Tem vitamina D, tem vitamina C, para aumentar a nossa imunidade, né? Para melhorar a nossa imunidade. Né? Então a gente precisa estar com um sistema imunológico forte, alto, para a gente poder não adoecer, não é? Então, Ativil é uma vitamina muito legal. Procure na drogaria Santa Bárbara Ativil. Há quanto tempo você não investe na sua saúde? Há quanto tempo você não toma um polivitamínico? Eu apresento para você Ativil. Ativil é um complexo de vitaminas e sais minerais para fortalecer o seu sistema imunológico, para te deixar mais forte e mais resistente. Ativil você encontra aqui na drogaria Santa Bárbara. Ativil é 1000, Ativil é 1000, Ativil é 1000, é a melhor do Brasil.
Você vai ver agora as pessoas que tiveram o Covid-19. Claro que essas pessoas que contraíram o coronavírus tiveram sequelas tanto física quanto mental, depois que foram curadas do coronavírus. É o que você vai acompanhar na tela do seu Cidade Alerta. Sobreviventes. Todos eles lutaram por mais um fôlego de vida. Pacientes que recebem alta após a Covid-19 deixam o hospital na cadeira de rodas. E não é simplesmente um protocolo. Eles saem sem condições de dar sequer um passo sozinhos. Fui diagnosticado com a Covid-19 e fiquei 17 dias internado, tá? E nos 12 dias entubado com a ventilação mecânica. Nesses 12 dias que eu fiquei com a ventilação mecânica, a minha musculatura ficou muito frágil e quando eu saí da UTI, eu não conseguia nem ficar de pé. As sequelas provocadas pelo novo coronavírus dependem do tempo de internação e principalmente do período em que o paciente precisou da ventilação mecânica. Em geral, quase todos sofrem os efeitos da polineuropatia, um distúrbio neurológico que ocorre quando, ao mesmo tempo, nervos de todo o corpo deixam de funcionar corretamente por causa de uma infecção aguda do organismo. O comprometimento pode ser motor e sensorial. Muitos órgãos podem ser afetados pela doença, quase sempre pulmão, coração, rins e fígado. Essa pane em tantos sistemas faz com que o paciente permaneça por muitos dias em coma, imobilizado. Simplesmente uma curta caminhada vira um enorme desafio, consequência do quadro de fraqueza global provocado pela perda significativa de massa muscular que pode atrofiar alguns movimentos. Eles podem ter uma perda de função muscular, tanto respiratória, como uma perda de função muscular de membros inferiores. Essa perda de função muscular, ela deve atrapalhar o paciente a realizar suas atividades cotidianas e suas atividades profissionais, especialmente nos primeiros meses depois da alta. Por isso, uma das áreas mais importantes neste combate, durante e depois da internação hospitalar, é a fisioterapia. Por lei, a cada 10 pacientes na UTI, é obrigatória a presença de ao menos um fisioterapeuta. O único profissional da saúde que tem autonomia, além do médico, para ajustar os respiradores de acordo com a necessidade de cada paciente e reabilitar todos eles para a retomada da qualidade de vida quando voltam para casa. Abriu, mais 1, 2, volta. Isso, 1, 2, volta, encostou. A grande questão é que a maioria não tem condições de pagar por um atendimento fisioterapêutico particular. E foi assim que surgiu o movimento solidário Fisioterapia Sem Fronteiras. No meio desse cenário devastador que o mundo está vivendo, eu me senti na obrigação de colaborar com o próximo da maneira que eu podia. Ao observar dezenas de pacientes saindo de hospitais sem conseguir se mexer, sem conseguir levantar um braço, pegar um copo, comer, levantar, comecei a entrar em contato com vários amigos, vários colegas de profissão que também estavam se sentindo inquietos por terem os seus consultórios fechados, não terem pacientes, não estarem com o fluxo de atendimento. O projeto já tem quase 90 fisioterapeutas disponíveis para o teleatendimento em todo o Brasil de forma gratuita. Os pacientes que sofreram internação prolongada por Covid-19 são incorporados no projeto através de uma triagem e separados em graus de complexidade. O contato pode ser feito por meio das redes sociais, por qualquer um que teve a Covid-19 e precisou de internação. As sessões são feitas até pelo celular em chamadas de vídeo. Tudo bem? Vamos hoje aos nossos exercícios diários. Esta fisioterapeuta está em mais uma sessão voluntária. Inspirar em 2 tempos e expirar em 4. Fazer 1, 2 e 1, 2, 3, 4. Cada paciente usa o que tem em casa.
A meia serve como uma bolinha que você poderia ter em casa, né? Às vezes não tem. Então a gente faz exercícios de fortalecimento de mão, dedos, punho. Um cabo de vassoura pode ser um recurso e tanto. A gente vai trabalhar expansibilidade do tórax, a gente vai trabalhar elasticidade e a gente pode trabalhar também condição física. Do outro lado da tela está Marley. Fui internada 9 dias na UTI, tive alta, vim para casa e fiquei sabendo do projeto Fisioterapia Sem Fronteiras. A doutora Mônica Kessner me ligou, nós começamos o tratamento e já estou na 5ª sessão e estou adorando, fiquei super bem, foi o que me recuperou muito rápido. Venceram a batalha, mas eles ainda precisam ser assistidos. E nesse sentido, eu acho que a reabilitação pulmonar deve ser muito importante para amenizar essas disfunções e permitir que o paciente retome mais rapidamente as suas atividades cotidianas e profissionais. Seu Francisco está no início do acompanhamento. Ele passou 15 dias internado com graves complicações e, como muitos pacientes, não sabia que poderia contar com um atendimento acessível, sem custo algum. Muita fraqueza e dor nas pernas, meus braços só levantam até aqui e tremendo muito. E agora eu estou fazendo fisioterapia e creio que vou ficar bom. Para quem sobreviveu à Covid-19, um simples passo sempre vai representar um longo caminho. E tenho a certeza que vou voltar logo ao meu dia a dia normal. Olha, gente, é o seguinte, já tem as sequelas dessa questão do coronavírus, é muito perigosa essa doença, é muito perigosa, a gente tem que ter cuidado, desde o início a gente está falando aqui, né? A gente defendeu sim o isolamento social, ou seja, o isolamento vertical, né? Não total, nunca defendemos porque a gente sabe também que um colapso econômico traz caos à sociedade, traz caos social no meio do nosso país. Então a gente nunca defendeu, a gente defendeu sempre as duas coisas. E realmente, mas é isso, é todo mundo se conscientizar. A palavra é conscientização coletiva de todos nós, né? Já a gente vai falar sobre a polêmica, estamos terminando de preparar aqui a nota do Hospital Santa Mônica, falando, porque é o seguinte, gente, tem dois exames com a mesma data. O exame do hospital particular e o exame do hospital Iraci. Então tem esses dois exames. Os dois exames têm a mesma data. E os dois exames, o do hospital particular, do Hospital Santa Mônica, deu negativo. E o do hospital Iraci deu positivo. Essa é a polêmica. E aí, depois que o prefeito lançou o vídeo, apareceu o vídeo da neta e o vídeo do filho, dizendo que o prefeito estava dizendo que a senhora havia morrido de coronavírus e a família está dizendo que não. Então é o prefeito dizendo que a senhora morreu de coronavírus, o primeiro caso em Redenção, e a família e os familiares dizendo que não. Nós entramos em contato com a família, com os familiares, mas no momento de dor eles não quiseram gravar, estavam muito tristes com essa situação, né? Mas nós entramos em contato, sim, procuramos todas as maneiras para trazer a verdade para você. Quem está com a razão? O prefeito, a Secretaria de Saúde? A senhora realmente morreu de coronavírus? Ou a família? Família que está dizendo que não, né? Quem está com a razão? Daqui a pouco a gente vai trazer para você tirar suas próprias conclusões. Colocar o exame do Hospital Santa Mônica e o exame também do Hospital Iraci e a nota do hospital que acabou de sair aqui, né? Acabou de sair a nota aqui, a gente já está preparando a nota
para você, a gente traz aqui para você já já. Bom, olha, gente, como não cair em golpes da internet? Hoje, infelizmente, além das fake news, que eu chamo, as notícias falsas que eu chamo de mentirinhas, que não existe mentirinhas, são mentironas, que causam, trazem problemas para as pessoas. Mas como não cair nesses golpes? Nós vamos trazer nessa reportagem agora dicas importantes para você na tela do seu Cidade Alerta. Comprou uma caixa d'água através de uma plataforma de vendas pela internet. Gastou R$500, mas como pagou com cartão de crédito, o site dizia que o frete deveria ser acertado direto com o vendedor. O policial militar fez o depósito de R$199 do frete, mesmo desconfiado quanto ao prazo de entrega, de 4 dias. Pouco tempo, considerando que o vendedor é do Maranhão. Passado o prazo, a caixa d'água não chegou. Entrava em contato com eles, não respondia. Isso foi várias tentativas e não consegui. Aí eu já me conscientizei, caí no golpe do frete falso, com certeza. A quantidade de compras pela internet aumentou quase 30% em abril em relação a março, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. O que indica que os consumidores estão muito mais vulneráveis a golpes como o que o Vanildo sofreu. Isso reforça a importância de se cercar de cuidados antes da compra online de qualquer produto. A cartilha da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico recomenda sempre buscar o máximo de informações sobre o vendedor. Se ele é um vendedor que costuma cumprir com todos os prazos, com tudo aquilo que foi combinado, buscar quantas transações já foram realizadas por esse vendedor, se ele tem muitas vendas que são realizadas e todas elas avaliadas de formas positivas. O advogado diz que todos os pagamentos e acertos devem ser feitos dentro da plataforma. Dessa forma, é possível que os aplicativos consigam também auxiliar os consumidores em qualquer problema e assegurar com que eles não caiam em golpes como esse. A mesma recomendação vale para os vendedores. Vinícius desconfiou e só por isso não caiu num golpe ao tentar vender uma câmera fotográfica. A pessoa estava tentando efetuar a compra fora da plataforma, ou ela pedia seu e-mail, pediam dados que você não precisa passar, e eu comecei a desconfiar e comecei a perceber esse padrão que eles usam para aplicar golpes. A certeza veio após a confirmação da venda do produto. Ele recebeu um e-mail dizendo que o depósito do dinheiro só seria feito depois de enviar a mercadoria. As próprias plataformas de vendas dão um alerta, tanto para os vendedores como para os compradores, a uma lista de recomendações. É importante sempre consultar esse conteúdo para escapar de golpistas. Para o Vinícius, a experiência recente serviu de lição. Não fuja da plataforma para outros meios de pagamento. A pessoa, às vezes, ela vai inventar 1001 histórias. Não, só vende pela plataforma, porque o dinheiro fica com a plataforma vai te pagar. E caso algo dê errado, ela volta o dinheiro para você. É complicado, né? Em um momento de tanto sofrimento do povo brasileiro, num momento de escassez, num momento de dificuldade financeira, tem aquelas pessoas dando golpes. Dá a entender assim que ninguém está compreendendo nada. Ninguém está compreendendo que isso é Deus chamando a nossa atenção. Nós estamos num país que 88% das pessoas são cristãs. Então é Deus chamando a nossa atenção. Nós precisamos mudar, hein? Precisamos mudar e muito, né? E muito, sinceramente. Mudar como seres humanos. Eu já tenho uma nota aqui do Hospital Santa Mônica, eles fazendo o esclarecimento nessa nota de esclarecimento. Primeiro nós vamos trazer aqui, o prefeito de Redenção ontem lançou um vídeo, esse vídeo você vai ver agora, dizendo o seguinte: olha, saiu infelizmente o primeiro óbito de coronavírus no município de Redenção. Depois desse vídeo, virou uma polêmica, porque veio a neta com um áudio e disse que não, que a avó dela não havia morrido de coronavírus. Depois apareceu o áudio do filho da senhora, que morreu, possivelmente de coronavírus, veio esse áudio. Aí criou-se uma polêmica. São acusações muito graves, né? E tem que haver realmente uma explicação. Daqui a pouco eu quero até pedir o pessoal do Hospital Iraci, que tem que se explicar em nota, sim. Nós precisamos saber o que está acontecendo. O que está acontecendo?
realmente essa senhora, como diz na nota, eu vou chamá-la de MVS, essa senhora MVS, ela morreu, qual foi a causa-morte? Morreu de coronavírus? Né? Sim, morreu de coronavírus? Ou essa senhora não morreu de coronavírus? É essa pergunta que está no ar, nas redes sociais, para todo lado. Essa dúvida que está no ar. Primeiro vamos ver o vídeo do prefeito falando sobre o óbito dessa senhora. Vamos ver. Amigos de Redenção, eu lamento informar, mas hoje, dia 6 de maio, nós tivemos o primeiro óbito de Covid aqui em Redenção. Uma senhora de 84 anos que há 5 dias veio oriunda de um hospital particular para o Hospital Iraci e não resistiu. Lamento informar. Olha, depois do áudio do prefeito, você vai ver o áudio da neta. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Eu sou neta dessa senhora que acabou de falecer, que acabou de virar estatística aí para quem está divulgando. Primeiro eu quero falar uma coisa para vocês bem clara. Ela não morreu de coronavírus. Seria impossível ela ter coronavírus, já que ninguém em casa e absolutamente ninguém tem sequer gripe. Ela sempre foi muito bem cuidada. Ela tinha enfermeiro para cuidar dela, entendeu? Por mais que ela fosse de uma família pobre, todo mundo sempre fez o melhor que pôde para dar o máximo de conforto para ela. Agora eu vou dar o parecer médico dela para vocês. Ela tinha Alzheimer, ela tinha os 2 pulmões comprometidos, tá? Ela tinha pneumonia, ela estava em estágio terminal, tá? Os 2 rins dela estavam paralisados. Isso quando a gente a levou para o Santa Mônica, tá? Ela não ficou no Santa Mônica apenas porque nós não tínhamos mais condições de pagar o Santa Mônica, viu? Não é porque porque a família estava negligenciando, não, era porque não tinha mais condições de pagar. Por isso ela foi transferida para o Iraci, viu? Mas eu não sei como explicar a situação de falar que ela estava com coronavírus, porque ela não estava, seria impossível. Agora, pegar uma pessoa em estágio terminal, a família sofrendo, entende? Falar que está com coronavírus e ficar fazendo política em cima da família dessa pessoa, entende? Será que as pessoas não pensam que essa pessoa tem família? Ela tem família, entende? E seria impossível isso, tá? Então eu deixo aí meu desabafo aí para vocês, porque eu acho que a verdade tem que ser dita, entende? Pegar uma pessoa com os 2 pulmões paralisados, tá, comprometidos, com pneumonia, os 2 rins paralisados, em estágio terminal, e falar que morreu de coronavírus é uma falta de vergonha. Tem que ter vergonha na cara quem está inventando isso. Olha, e eu vou falar uma coisa para vocês ainda por cima. Agora, não podemos nem sequer dar um enterro decente para ela por causa de toda essa politicagem aí que estão fazendo em cima, entende? A família está totalmente arrasada de não poder sequer dar um velório decente para uma pessoa querida. A neta muito triste, muito revoltada, é uma acusação muito séria. Inclusive, o hospital Iraci seria muito bom, como eu disse, enviar uma nota, né? Tem que emitir uma nota como fez o Hospital Santa Mônica. É importante nesse momento para esclarecer tudo, para que a verdade venha à tona. Aliás, seria bom também o atestado de óbito, Henrique Castro. Porque no atestado de óbito, o que tem no atestado de óbito? O atestado de óbito, gente, ele tem que ficar durante 10 anos. Quem fiscaliza um atestado de óbito é a 12ª Regional de Saúde. Eles que fiscalizam. Aí esse atestado de óbito tem que ter um laudo do biomédico, que fez o exame no hospital particular, um laudo do médico que atendeu a senhora no hospital particular, um laudo do biomédico que atendeu e fez o exame no hospital público e um laudo do médico que atendeu a senhora no hospital público. É assim que é feito um atestado de óbito. Então seria bom também trazer esse atestado de óbito, né, aqui para a gente também, para a gente mostrar, ó, atestado de óbito, está tudo aqui, diz assim, seria muito bom para todo mundo ficar sabendo o que realmente aconteceu, se a senhora morreu realmente de coronavírus ou não, né? Deixar tudo às claras. Nós respeitamos a família. Então, porque de um lado tem a família que está passando
por uma dor, né, tristeza, sofrimento. Né? Do outro lado, eu sinceramente, eu custa imaginar que a prefeitura iria divulgar que essa senhora morreu de coronavírus sem ter morrido. Não é? Mas no meio de tudo isso, tem o povo que precisa saber quem está com a verdade, não é? A gente não precisa saber? A gente trabalha com a verdade. Então, aqui é o jornalismo verdade, a gente precisa saber o que está acontecendo. Bom, nós recebemos, né, daqui a pouco, eu vou trazer aqui, daqui a pouco, esse exame aqui, explicar para você direitinho, hein? O exame do Santa Mônica, com a mesma data do exame, que inclusive era um encaminhamento do Iraci para o hospital regional da senhora. E depois eu vou mostrar a nota e ler a nota para vocês do Hospital Santa Mônica. Vamos ouvir o filho da senhora, que é MVS, que morreu, faleceu e causou toda essa polêmica. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Esse que ele tá falando aí é sobre minha mãe, cara. Entendeu? Minha mãe que faleceu. E para quem conhece, a minha mãe, quem sabe, igual a maioria desses que moram aí no Serrinha, todos os colegas, sabe, ela já vinha doente, fazia tempo. Nós tem todos os exames dela que ela vinha fazendo, que estava com pneumonia e tudo mais, entendeu? Coração grande, o coração dela estava grande. E o que aconteceu? A gente levou para o hospital e lá eles pegaram, fizeram um teste rápido, aproveitaram, entendeu? E botaram como ela tinha morrido dessa doença. Se fosse assim, nós todos da família estávamos infectados, que cuidava dela, inclusive a mulher que banhava ela, que cuidava dela, ficou tão preocupada que foi fazer o exame. Fez o exame e deu negativo. Então, aí, junto com esses outros médicos aí, isso aí a gente vai correr atrás, não vai ficar assim não. Que estão fazendo essas coisas de injustiça aí, eles vão pagar para aquele lá de cima. Aquele lá de cima, ele que vai mostrar para ele como é e se as coisas são. Não é eu, não é nenhum parente meu. Infelizmente, deixa eles falar e entrego isso nas mãos de Deus. Aí eu creio assim que a gente tem que andar na esteira da verdade. Então, por isso que a gente está trazendo aqui para esclarecer essa polêmica. Agora nós vamos mostrar o laudo, primeiramente. Isso, aqui é o exame, aliás, o exame do Hospital Santa Mônica. Esse exame aqui, ele mostra em 2 lugares não reagente. Não reagente, só tem um reagente aqui numa linha. O resto, não, coronavírus, Covid-19, a data que está aí, ó, olha a data aí, ó. Tá vendo? A data 4/5/2020. 4/5/2020. Esse aqui está dizendo aqui que deu negativo o exame da senhora, nessa nota, né, nesse exame. O outro exame, esse aqui é o exame, o outro exame do Hospital Iraci, do hospital público, está aqui. Ó. Então, aqui eles estavam com esse documento para transferi-la para o hospital regional. E aqui está dizendo reagente. Então, se está dizendo reagente quer dizer positivo. Então, um exame fala que está negativo, esse, que deu negativo, não reagente. E o outro, o exame do hospital particular. E o exame do Hospital Iraci está dizendo que deu positivo. Agora, gente, nós vamos trazer a nota do Hospital Santa Mônica. Eles emitiram uma nota agora há pouco, nós já estamos com essa nota aqui, eu vou ler essa nota para ver o que eles estão dizendo, para a gente também saber o que está acontecendo. Mas seria bom também, isso é muito importante, que o Hospital Iraci emita uma nota de esclarecimento também. É muito importante. Então, vamos ver a nota de esclarecimento. Vamos lá. Ok. O Hospital Santa Mônica, Sociedade Médico Hospitalar de Redenção, vem através desta
esclarecer a população deste município sobre o recente fato relatando o falecimento da paciente MVS com Covid-19, ocorrido no dia 6 de maio de 2020. Trata-se de paciente idosa em estado grave que chegou em nossa unidade hospitalar com doenças pré-existentes em 3 de 5 de 2020, submetida à internação para suporte e encaminhada ao Hospital Regional Público do Araguaia, município de Redenção. Durante o atendimento, todas as precauções e protocolos preconizados foram observados, execução de exames e procedimentos atrelados ao quadro clínico e administração de medicamentos, incluindo coleta de material para teste rápido coronavírus Covid-19 e devidamente comunicado ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAM. Diante da gravidade do quadro da paciente, incontinentemente foi solicitada vaga de UTI ao Hospital Regional Público do Araguaia. Todavia, seus familiares, em 4 de 5 de 2020, às 20h15, optaram por transferir a paciente MVS ao Hospital Municipal Iraci Machado de Araújo, enquanto se aguardava a vaga em Comento. No entanto, a paciente evoluiu a óbito no Hospital Municipal Iraci Machado de Araújo. Portanto, qualquer informação quanto à causa mortis da senhora MVS só poderá ser confirmada pelo Hospital Municipal Iraci Machado de Araújo. Cumpre informar que o Hospital Santa Mônica tem como única fonte de informação oficial o boletim médico, que só é divulgado após a aprovação expressa do paciente, equipe médica e diretoria da instituição. Ressalte-se, por fim, que até o momento nenhum óbito provável ou confirmado por Covid-19 ocorreu nas dependências de nosso nosocômio. E, em caso de dúvida, nossa central de informação está à disposição para atender e responder a quaisquer perguntas através do e-mail administração@santamonicaredenção.com.br. Em tempo, neste momento de dor, o Hospital Santa Mônica se solidariza e manifesta as condolências aos familiares e amigos da senhora MVS. Assinado a administração do Hospital Santa Mônica. Bom, aqui o Hospital Santa Mônica não está falando que a senhora tinha Covid-19, que a senhora tinha coronavírus. Isso agora quem vai responder, né? Quem vai responder é o Hospital Iraci. Então, o Hospital Iraci, o certo aqui, gente, para a gente esclarecer, o certo é o Hospital Iraci emitir uma nota, junto com essa nota, trazer, claro, cópia do exame que foi feito no Santa Mônica, porque tem esse exame aqui, cópia do exame, que diz que a mulher estava positivada de coronavírus Covid-19, e também a cópia, se possível, né, que é o atestado de óbito. Seria muito bom. Aí esclarecia tudo, né? Aí colocaria os pingos nos is e esclareceria tudo de vez, né? Porque de um lado está o prefeito, que disse que a senhora morreu de coronavírus, e do outro lado, né, a família, os familiares dizendo que a senhora não tinha coronavírus Covid-19. E no meio, a sociedade, a população, que precisa saber se realmente foi ou não foi de coronavírus. A senhora tinha ou não tinha coronavírus? Não é? Tem que esclarecer essas coisas para as coisas ficarem bem claras para a população. E nós também, nós precisamos informar a população. A gente não sabe o que está acontecendo. Precisamos de uma resposta. Eu espero que amanhã mesmo o Hospital Municipal Iraci emita essa nota de esclarecimento, né, e realmente emita a nota de esclarecimento, um atestado de óbito, né, porque o atestado de óbito, nenhum médico vai arriscar o seu registro CRM, né? Ninguém arrisca, o médico não vai dar um laudo errado, sinceramente, muito difícil. Então, vamos aguardar. Amanhã o Henrique Castro vai ter que continuar falando sobre esse caso.
Colocaram uma senhora num saco em Belém. Nós vamos trazer essa informação já já para você, mas antes, eu quero falar dessa senhora também, que foi um caso meio parecido com esse. Essa senhora, os familiares foram lá e disseram que o Hospital Abelardo Santos, que fica em Coraci, em Belém, eles colocaram essa senhora nesse saco e colocaram no necrotério. Antes de morrer, ele estava respirando. Isso a família que diz. Mas já já eu trago o que disse o governo do estado e o que disse realmente o hospital, né? A direção do Hospital Abelardo Santos, que fica em Coraci, lá em Belém. Mas antes eu quero dizer que internet rápida, você já sabe, isso mesmo, Zap. Internet rápida é Zap Telecom. Quer um Wi-Fi potente? Conheça os nossos planos. Super MEI a partir de R$ 129,90. Para sua casa, a partir de R$ 99,90. Sua empresa na velocidade certa. Zap, a internet com a nossa fibra. Pois então, olha, agora a gente vai falar sobre essa história que eu falei agora. Falar o que o governo do estado, os parentes disseram que realmente, né, ela estava viva. Eles pegaram essa senhora que está com essa máscara no rosto aí, né, nós desfocamos um pouco, que a cena é muito forte. Ela estava realmente com o coronavírus, né, e ela faleceu, e eles levaram ela para o necrotério. Só que, na verdade, ela não foi levada para o necrotério. De acordo com os médicos, de acordo com o hospital, ela foi levada para uma sala chamada Sala Vermelha. E aí o governo do Pará esclareceu que esse vídeo que viralizou nas redes sociais, mostrando essa senhora, essa idosa, que usava essa máscara de pano e estava com a respiração ofegante, deitada sobre esse saco preto no Hospital Abelardo Santos, o boato era de que a paciente teria sido levada ainda viva para o necrotério, como eu disse. Mas, segundo o governo do Pará, o fato ocorreu realmente no Hospital Abelardo Santos, isso sim, né? Essa instituição que fica em Coraci, no distrito de Belém, está atendendo exclusivamente infectados com o novo coronavírus. Em nota, o Estado confirmou que a paciente deu entrada no atendimento de urgência do hospital na segunda-feira, dia 4, à noite, em estado gravíssimo, mas negou que ela tenha sido encaminhada para o necrotério do hospital enquanto estava viva. A idosa morreu na terça-feira, anteontem, dia 5. Ela teria recebido assistência médica e ficado no setor de observação à espera de leito para internação. Na terça-feira, dia 5, o quadro de saúde da idosa se agravou. Por isso, foi avaliada por 2 médicos e encaminhada para a Sala Vermelha, área destinada a pacientes críticos, onde ela morreu. Para com muitos boatos da pessoa, né? Aí a direção da Santa Casa de Pacaembu, organização social responsável pela gestão do Hospital Abelardo Santos, disse que o saco preto é usado como aparato de suporte de transferência entre macas, método comum nos hospitais. Então, eles dizem o seguinte, que esse aparato de suporte, que esse saco é um aparato de suporte de transferência entre macas, né? E esse método é muito usado. E a organização social também afirma que já abriu o procedimento interno para identificar o vazamento da imagem da paciente, uma vez que isso é considerado uma atitude antiética, desumana e passível de punição penal. A família, inclusive eu vi alguns áudios nos grupos de fora de Belém, lá da região metropolitana, os parentes dizendo que realmente ela estava viva, que isso não é verdade, que eles levaram realmente para o necrotério. Mas essa foi a nota do hospital regional, essa foi a nota do governo do estado. É difícil. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa um pouco, né? Dar uma respirada. Vamos falar do Ação Solidária Adonai. O Ação Solidária Adonai foi criado para que as pessoas carentes, as pessoas que estão passando por necessidades, as pessoas que às vezes não têm o prato de comida para matar a fome, a comida para matar a fome. Aí, o Ação Solidária Adonai é um pedido de socorro.
Muita gente já entendeu esse pedido de socorro. Muita gente já entendeu, já sabe a importância da generosidade, que a generosidade é a empatia que mata a fome daquelas pessoas que não têm o que comer. Não é? E também aquece o coração dessas pessoas carentes. Porque é difícil realmente você estar passando por dificuldade e não saber a quem pedir socorro. A ação solidária é para essas pessoas, como o Josimar. Jorge Filho vai contar agora a história do Josimar no Ação Solidária Adonai, em parceria com o Mundial. Acompanhe. A Ação Solidária, a história de hoje é daqui. Vamos conhecer o seu Josimar. A Ação Solidária combate o coronavírus com parceria do Supermercado Mundial. A gente vai conhecer a história do seu Josimar. Josimar, vem aqui comigo. A gente queria conhecer mais a história do senhor. Como é que o senhor está vivendo nessa situação? Como é que está sendo essa crise do coronavírus, essa pandemia mundial? Como é que o senhor está com esse desemprego e tanta gente passando dificuldade? Rapaz, essa crise pegou todo mundo de surpresa, ó. É porque a dificuldade com essa crise, o desemprego ficou mais difícil, entendeu? Aí, desempregado, o trem fica difícil, né? Para comprar os alimentos pra gente. É isso aí. Josimar, e cortou tudo. Foi um vírus que infelizmente afetou a todos, como vocês de casa sabem. Cortou tudo, cortou emprego. E assim, várias famílias estão sofrendo com isso, vários pais de família, várias donas de casa. Josimar, e dá a sua opinião sobre esse vírus, sobre essa pandemia que está afetando todo mundo. Rapaz, essa pandemia, só que ela veio, parou todo mundo tá, preocupado com esse trem, né? Tem muitos filhos, nossos filhos. Eu mesmo tenho 3 filhos, Lara, Nicole, Josemar filho. Eu fico preocupado com meus filhos, meus 3 filhos, entendeu? Só que não mora comigo eles, entendeu? Aí eu fico preocupado com meus filhos. Josimar, e o senhor trabalhava com o quê? Eu trabalhava na fazenda. Trabalhava na fazenda. Tá com mais ou menos um mês que eu tô desempregado. Menos um mês. Josimar, e desde então, como é que o senhor tá vivendo? Eu tô vivendo assim, ó. Às vezes que parece um servicinho, eu falo, eu trabalho um dia, 3 não, desse jeito que eu faço, entendeu? Aí o que eu trabalho, que eu ganho R$100, eu compro o alimento pra mim e já deixa toda a vida que eu não ganho meu dinheirinho, eu já compro meu alimento, entendeu? Pra não deixar faltar, entendeu? É isso aí. Quero mostrar pra vocês de casa que todo mundo, é uma pandemia que afetou todo mundo, mas tem pessoas que precisam trabalhar, tem pessoas que precisam sustentar sua família, precisam sustentar filhos. Então, eu fico preocupado com meus filhos. Ele não mora comigo, mas eu fico preocupado com ele porque eu pago pensão. Eu pago R$300 de pensão todo mês. Aí eu não estou trabalhando, eu fico preocupado com ele, entendeu? Faltar os alimentos para ele, entendeu? E sem falar, Sr. Josimar, que mesmo a casa sendo humilde, tem uns riscos de manter, não tem? Tem um risco de manter. Tem que pagar energia, pagar água. Até mesmo o talão de energia está atrasado, mas Deus sabe o que faz, né? Como eu comentei para vocês de casa, é uma crise, é uma pandemia mundial que está pegando muita gente, que pegou a todos. E que tem pessoas, família de casa, donas de casa, pai de família, que está precisando sustentar sua família, que está passando por muita dificuldade, está passando fome, gente. Então tem gente que realmente precisa, que está passando por necessidades que a gente nem imagina. Então convido a você aí de casa, venha nos ajudar, dê a sua doação, entre em contato com a TV Adonai. Estamos aqui entregando esse alimento para pessoas que estão nessa necessidade com o apoio do Supermercado Mundial. Agora a gente vai fazer a entrega do alimento para o Sr. Josimar. Josimar, a TV Adonai trouxe esse alimento juntamente com o Supermercado Mundial. A gente sabe que não vai amenizar, Sr. Josimar, mas vai pelo menos passar um pouquinho, viu? Vai passar pelo menos um pouquinho a situação do senhor e vai ajudar bastante o senhor, tenho certeza. Com certeza, e melhora muito. Muito obrigado mesmo, de coração. Bom, Josimar me passou o telefone dele aqui, ó. Vou falar pra vocês. É 99279-2460. 99279-2460. Bom, para vocês que querem ajudar o Sr. Josimar, a situação que ele está passando, ligue nesse telefone ou se não, venha aqui no setor Central Park.
Ou se não, vai lá na TV, levar sua doação que a gente traz aqui para o Sr. Josimar. Obrigado a todos vocês que sempre têm ajudado o Ação Solidária Adonai. Obrigado, Mundial, pela parceria. E obrigado você que sempre liga, sempre. Tem as pessoas do coração rico, tem as pessoas de bom coração, são generosas, as pessoas que realmente ajudam essa rede de solidariedade. Ligue para o Josimar, o telefone está aí no seu vídeo. Josimar, telefone no vídeo, acompanhe. Olha só, telefone 99279-2460, 99279-2460, anote o telefone dele, você pode colocar a máscara e ir lá fazer uma visita para o Josimar, ajudar o Josimar, não é? Dá aquela força para o Josimar. Então, 99279-2460 é o telefone do Josimar e esse foi o seu Ação Solidária Adonai. Obrigado, minha gente. Bom, olha, o Ministério da Saúde fez uma pesquisa para saber o impacto da pandemia na vida da população. Acompanhe. Lavar as mãos várias vezes ao dia. Um comportamento que pode nos proteger da Covid-19 e que tem despertado outra preocupação. Eu acho que chega a ser até um pouco doentio a limpeza excessiva, a preocupação em não entrar o vírus dentro da minha casa. Um cuidado excessivo que eu acho que já está virando patológico. Esse cuidado excessivo com a higiene é normal ou pode virar doentio? Me preocupa um pouco como isso vai ficar depois. Um temor silencioso que tem ficado nos pensamentos sobre a pandemia inclui o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. São pensamentos que surgem na mente da pessoa sem o seu controle, sem o seu desejo que ele apareça. E atos compulsivos. A dúvida é se o contexto de risco pode desencadear o transtorno. Psiquiatras afirmam que sim. Já há uma expectativa de aumento no número de pessoas com algum comprometimento da saúde mental. A gente já imagina que ao cessar a pandemia, a gente vai ter um aumento do diagnóstico de pessoas com diversos transtornos de ansiedade. O TOC, inclusive, provavelmente vai ser um deles, ao fim da pandemia, que a gente vai ver as consequências. Porque neste momento, manter-se higienizado é uma proteção. E para quem já sofre com o TOC, qual é o impacto da pandemia? Aquelas pessoas que têm pensamentos obsessivos de contaminação e vão fazer os atos compulsivos para eliminar a angústia de estar contaminado, neste momento de pandemia, tendem a piorar. A orientação é que para essas pessoas não deixem o tratamento, não parem a terapia, tomem direitinho o remédio. Para a família dos pacientes, fiquem num modo de maior atenção. Troca de medicação e dosagem, aumento das sessões de psicoterapia podem aliviar os sintomas. Mantendo bons hábitos de alimentação, de sono, que é muito importante, fazer dentro do possível alguma atividade física, tomar um pouquinho de sol, evitar situações em que te ponha em risco de contágio. Não é só lavar as mãos muitas vezes. O diagnóstico depende de critérios: frequência, intensidade, permanência, sofrimento e prejuízos sociais estão entre eles. Se você percebe que sua preocupação, que seu medo, que a sua ansiedade está além do normal, se você está tendo insônia, dificuldade para dormir, pesadelos, uma alteração brusca aí nos seus sentimentos, peça ajuda. Pedir ajuda. Este é o lema de Caio nas redes sociais. Ele tem compartilhado as experiências de mais de 15 anos de diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo. Faço acompanhamento terapêutico, passo no psiquiatra com regularidade, tomo medicamento todos os dias,
que também é uma coisa importante. E também tenho alguns hobbies que são importantes para que a gente melhore. As lives abrem espaço para uma partilha. Ele sabe que muitas pessoas escondem os sintomas por vergonha. Meu processo de aceitação, acho que ele é diário. Eu sinto vergonha ainda de alguns pensamentos. Eu não gosto, alguns dias eu acordo um pouco mal, eu preciso fazer essa organização na minha casa. Então a minha produtividade, alguns dias, ela é extremamente impactada por causa do toque, né? A gente tem que saber identificar os gatilhos e trabalhar para que esses gatilhos não aconteçam. E a pandemia pode ser um gatilho, né? A pandemia está sendo gatilho para várias pessoas. Os animais de estimação, a jardinagem, livros e um diário dos sentimentos de todos os dias têm ajudado. Eu não posso deixar com que esses pensamentos me consumam, né? Porque senão fica uma coisa horrível. Grupos de apoio têm sido essenciais neste momento. Um espaço virtual onde as pessoas aproximam tormentos reais e uma realidade em comum que fica menos dolorosa quando é dividida. Acho que o mais importante é a gente estar interligado e só compartilhando notícia boa. Notícia ruim já existe muita, a gente não precisa disso. A gente sabe que a realidade não é fácil, né? A gente também não pode viver mil fantasias, mas eu acho que a gente pode se ajudar bastante. Eu estava olhando aqui no celular, 21 casos de Covid-19 confirmados na cidade de Redenção. 21 casos confirmados de coronavírus em Redenção. Olha, nós já mostramos aqui os mitos e verdades sobre o sanduíche, a pizza, salgados, sobre o arroz, macarrão instantâneo. E hoje nós vamos falar dos mitos e verdades sobre o feijão. Ei, eu acho que não tem ninguém que não gosta de feijão, não. Eu acho que todo mundo gosta do feijão. O feijão é uma mistura muito boa, cai muito bem. Vamos ver então os mitos e verdades do feijão. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Um alimento tão importante. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Que já inspirou músicas. E vamos botar água no feijão. Mas hoje a fama é outra. É que o preço do feijão anda nas alturas e tem assustado muita gente. Ele pode até estar mais caro, mas nem assim desaparece do prato. E como a variedade de tipos é grande, são mais de 1000, deve ter um que caiba no seu bolso. Mas você sabe reconhecer os diferentes tipos de feijão? Olha, tem uma tarefa para a Heloísa aqui que é identificar esses feijões. As plaquinhas estão para vocês, né? Feijão roxinho. Feijão roxinho, feijão roxo, tá certo. Jalo, eu acho. Feijão jalo. Carioca. Feijão fradinho. Tira a plaquinha, deixa eu ver. Opa, acertou. Todos os tipos são muito nutritivos, mas tem algumas diferenças entre eles, na composição e no preço. Agora, aquele vale ouro para a saúde, isso não muda nunca. O feijão, ele é fonte de carboidratos e proteínas, ele é pobre em gorduras e riquíssimo em fibras. Ele possui magnésio, manganês, fósforo, ferro e potássio. O feijão é um tipo de leguminosa que nasce dentro de vagens. Ele surgiu no Peru e é cultivado há mais de 10.000 anos. O feijão é a maior fonte de ferro entre os alimentos? Mito ou verdade? Acho que é verdade. É mito. O feijão não é a maior fonte de ferro. Os alimentos de origem animal, eles têm uma biodisponibilidade maior do ferro pelo organismo, lembrando que a vitamina C ajuda a potencializar a absorção do ferro. Agora, a pergunta que não quer calar. Diz que é o alimento que mais provoca gases. Mito ou verdade? Acho que é mito. Eu acho que é verdade. Já já você vai saber a resposta correta. O tipo de feijão mais popular entre os brasileiros é o carioquinha. Também é o mais consumido no Brasil. E atualmente é um dos mais caros. Em São Paulo, por exemplo, ele é encontrado entre R$ 5 e R$ 8 o quilo.
A notícia boa é que, em termos nutricionais, o carioquinha pode ser substituído pelo feijão preto, que em geral é mais barato. O preço fica entre R$ 4,90 e R$ 6,00. E aí vai uma curiosidade. Entre os cariocas, o feijão carioquinha perde em popularidade. O feijão preto é unanimidade, é o que eles consomem no dia a dia. E na casa da Lucilene e da Carol, o prato ganha um sabor especial, com uma receita que faz o maior sucesso e é passada de geração em geração. Minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, eu e agora passei para minhas filhas, né? A filha Caroline estuda gastronomia, mas na hora de cozinhar o feijão... Eu continuo fazendo o feijão da maneira que minha mãe me ensinou, porque para mim, feijão de mãe é sempre o melhor feijão do mundo, né, gente? Para começar, elas deixam as carnes de porco dessalgando por uma noite. Quais são as carnes que tem aí? Costelinha, carne seca e pé de porco. A linguiça, ela não é posta de molho. Eu só coloquei aqui, foi para lavar e deixar aqui. Não, elas não vão fazer uma feijoada. É um feijão preto mesmo, bem temperado e reforçado com carnes de porco. O feijão também já ficou de molho em água, que fica bem escura e é jogada fora. Esse feijão preto não vai sal, não é isso? Não, não vai sal, na nossa receita não vai sal. É só o sal da carne. O sal da carne. Depois vai tudo junto para cozinhar na panela de pressão. E aquela história de colocar um prego no cozimento para aumentar o ferro do feijão e curar anemia, é mito ou verdade? Mito. Cozinhar o feijão com prego dentro, sendo ele enferrujado ou não, não é tratamento de anemia. Ele pode causar toxicidade e ele contém metais pesados. No caso dessa receita de família, o feijão leva em média 35 minutos para cozinhar com as carnes. Depois, ganha um refogado de alho picado, cebola e o grande diferencial das cozinheiras, o coentro picado. O caldo do feijão tem mais nutrientes que o grão em si? Mito ou verdade? Mito. O ideal é consumir o caldo e o grão, porque eles se complementam nas vitaminas e minerais. Agora é só provar. Parabéns. Então ele gostou do feijão. Já no Nordeste do Brasil, a preferência é pelo feijão verde ou feijão de corda. O feijão de corda, ele é uma excelente fonte de proteínas, ele auxilia atletas, praticantes de atividade física, pessoas que estão no processo de emagrecimento, pelo teor de proteínas que ele se concentra. E é excelente para as unhas, para o cabelo, para a pele. O feijão verde é chamado assim pela cor porque ainda não está maduro. Ele ajuda no combate ao colesterol ruim. Na casa do nordestino Sidney, feijão verde tem sabor de infância. Minha avó mesmo, ela tinha um feijão verde no quintal da casa dela, né? A Geisa gosta tanto do grão que montou um restaurante especializado em feijão verde. Aqui, ele é fresquinho e pode ser debulhado da vagem ou comprado na feira, já pronto para o preparo. O quilo sai por volta de R$ 4,50 no Nordeste do Brasil. Ele é um feijão mais leve, né? Mais leve. Ele é saboroso, porém é mais leve. E muita gente também usa ele em saladas, quem tá de dieta. Ela cobre o feijão com água e um pouco de sal na panela de pressão e põe para cozinhar. É muito rápido para ficar pronto. Enquanto o feijão preto, por exemplo, leva em torno de uns 40 minutos para ficar pronto, o verde não passa de 5. Esse tipo de feijão é muito versátil e pode ser usado em várias receitas. Basta usar a criatividade. A gente aqui mesmo tem baião de 2, tem arrumadinho. Ele combina muito bem com a vinagrete também da gente. Tem a carne de sol na nata também, que é uma coisa bem típica do Nordeste e que combina muito bem com o feijão. Seja qual for o tipo, feijão é saudável e faz bem. E tem inúmeros benefícios, como redução do colesterol, aliado no tratamento da anemia,
ele é aliado no tratamento do diabetes e também excelente no funcionamento intestinal e no emagrecimento. E por falar em diabetes, o feijão branco tem propriedades extras. Só que não é dos mais baratos. O quilo gira em torno de R$ 7,50. O feijão branco é excelente para a saúde, principalmente de quem tem diabetes ou resistência insulínica. Ele tem a faseolamina, que impede a absorção dos carboidratos e com isso já ajuda a controlar a glicemia. Mas também tem o feijão azuki, rico em proteínas e queridinho dos vegetarianos. Só que ele custa, em média, R$ 10 o quilo. Ele ajuda a controlar a glicemia no sangue, além dele ser rico em polifenóis. Essa cor avermelhada dele ajuda a combater os radicais livres. A dona Jo deixa o feijão azuki de molho por 8 horas na água. Ela não cozinha na panela de pressão. Ele já ficou 8 horas de molho. Uhum. Então, se nós colocarmos na panela de pressão, vai acontecer o quê? Ele pode estourar e a gente não consegue acompanhar o cozimento dele. Tá bom. A gente vai utilizar uma panela comum. 20 minutos de fervura e ele está pronto. No tempero, ela só usa alho, colorau e sal. E fica muito bom. Mas há restrições na hora de comer feijão. Mito ou verdade? Verdade. Pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, assim como pessoas que têm algum problema gastrointestinal e estão no momento de crise, devem eliminar nesse período o feijão. Mas afinal, gente, feijão causa ou não causa gases? Chegou a hora de saber a resposta. É verdade. O feijão tem os chamados antinutrientes que atrapalham a digestão. Entre eles, a rafinose e estaquiose e os fitatos. Nomes difíceis, né? Pois são eles que provocam desconforto porque fermentam no intestino. E será que isso tem solução? Deixar o feijão de molho resolve o problema? Mito ou verdade? Também é verdade. Feijão não provoca flatulência desde que ele seja preparado corretamente. A Elisa sempre adorou feijão, mas não conseguia mais comer quando teve um câncer renal há 6 anos. Era comer e ter gases. Aí eu aboli. Mas aí ela lembrou o jeito que a avó fazia e decidiu experimentar. Deu certo. E aí eu fiz, olha, comi, continuo comendo feijão até hoje, mas é o meu ritual. Ela passou a fazer do jeito certo, que é deixar os grãos crus de molho na água de 8 a 12 horas. E aí entra mais uma dúvida. A água onde o feijão ficou de molho deve ser jogada fora? Mito ou verdade? Verdade. Reduz a quantidade de fatores antinutricionais, como fitatos, tanino e oligosacarídeos que não são digeríveis e são responsáveis pela fermentação. E aí, é só cozinhar na panela de pressão. Tá uma delícia, não é porque é meu, não. Olha, eu vou dizer pra você, tá tão gostoso que não precisa nem de arroz. Feijão é sempre bom, né? Um ótimo final de semana para você. Amanhã tem Henrique Castro, 10 para meio-dia no Balanço Geral e aqui no Cidade Alerta às 6 horas da tarde. Deus abençoe e proteja você, sua família, sua casa, sua empresa, seus negócios. Deus abençoe a cidade de Redenção, Deus abençoe o Pará, Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, bom final de semana. Fique em casa. Se sair, use a máscara, muito cuidado, vamos cuidar um dos outros. É assim, eu cuido de você e você cuida de mim. Bom final de semana, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.